E aí, pessoal, voltamos e agora eu voltei com companhia da boa. Eu falei, agora a discussão ficar para vamos separar as crianças dos homens. Aqui vai ter muita coisa que não vai agradar muita gente, que vai agradar outras, porque os assuntos são muito controversos e eu particularmente adoro. Tenho aqui do meu lado direito da minha tela, deve ser esquerda da de vocês, a Vanted, que é a nossa especialista nos Anunnaki. E do lado de. do meu lado direito, o Deepak Shankara Veda, ufologia na Bíblia, coisa também que eu adoro muito isso. Pessoal, queria dar para vocês primeiro boa noite, agradecer a presença dos dois aqui. Primeira palavra para as damas, viu, Van? Ok, Você, boa ok. noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deepak, Hudson. Boa noite, Jeva, em algum lugar. Boa noite, pessoal do chat. Aí, galera, tamo na área. Agora, meu querido amigo Deepak, seu boa noite para o nosso pessoal. Boa noite, queridos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Hudson. Boa noite, Van. Ô, Geva. Boa noite, Geva. Boa noite, pessoal do chat, do YouTube. Vida longa e próspera. Eu não consigo fazer isso. Quando eu vou fazer, eu faço assim, ó. Eu empurro o dedo, não consigo, não dá. São pessoas evoluídas que conseguem isso. Eu consigo mexer as orelhas. Eu consigo mexer as orelhas sozinho. Sim, mas não consigo fazer Com isso, muito não. exercício, eu consigo. Vai, Van, vai lá. Não consigo. São pessoas evoluídas, eu não cheguei nesse nível de evolução ainda não. Pessoal, a gente vai falar de assuntos realmente muito interessantes. Assuntos sérios. Que os dois aqui, a gente sabe, a gente recebe muitas críticas de pessoas que algumas até com embasamento, a grande maioria não. A grande maioria simplesmente acha que não é e não se dá nem a oportunidade de ouvir um pouquinho. É por isso que eles estão aqui, para a gente poder ouvir um pouquinho, porque senão a gente passaria a madrugada inteira aqui e eu não posso porque eu tenho que trabalhar e eu tô morrendo de fome, porque minha esposa fez miojo para as crianças, eu fiquei com fome e não comi até agora. Mas Também não jantei, não. ninguém jantou. Sair daqui, a gente vai todo mundo comer uma picanha na casa do Hudson. Pena que o Hudson mora em Curitiba, eu tô em Brasília, a Van tá em São Paulo, o Van Pack tá onde? Eu estou em Suzano, São Paulo. São Paulo. A Van tá onde, Van? Eu estou em Mandirituba, Mandirituba. interior do Paraná, Então, pertinho de Curitiba. até a gente chegar, a Van consegue chegar na casa do Hudson, a gente não consegue, não. Eu vou. Possível. Eu vou começar, gente, com uma pergunta bem logo direta para Van, por ser a dama. Ou logo para Van, uma pergunta direta na lata, Van. A Van é uma das especialistas dos Anunnaki e também da pesquisa do Zecaria Sitchin. Van, na sua opinião, a teoria do Zecaria Sitchin propõe que os extraterrestres são provenientes do planeta Nibiru, né? Que aí Nibiru, que aí a gente Nibiru, e que a gente fala que seria o planeta X, que seria o planeta estaria na órbita exatamente contrária ao planeta Terra, por isso que não dá para ver, alguns vêm, outros dá uma chancezinha, eles vêm. O que esses seres teriam vindo fazer eles vieram no nosso planeta? E por que eles vieram? O que eles teriam vindo fazer no nosso planeta? Bem, segundo Zeharia Sitchin, os Anunnaki teriam vindo do planeta Nibiru, ou Nibiru, provavelmente Nibiru, porque as acentuações estão sempre no final, né? Agudas, em busca de ouro na Terra, porque eles sabiam que a Terra, que era resultado de uma colisão entre Nibiru e o antigo planeta Tiamat, que formou não somente a Terra, mas também o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, continha muito ouro, o que é um elemento bem raro no espaço, ao contrário do que muita gente pensa, né? Por exemplo, prata é muito mais abundante na Terra do que o ouro, mas é muito mais abundante no espaço em geral, porque basta uma supernova para se criar muitos elementos, entre eles a prata. Já o ouro
depende de uma colisão entre duas estrelas de nêutron. E isso é muito difícil de acontecer. Então, o ouro é um elemento raro. Mas com toda a tecnologia, por que eles não foram para outro lugar em vez de vir na Terra? Não, é difícil encontrar ouro. Então, aí está um dos elementos. E é isso, o Nibiru seria um planeta que faria parte do nosso sistema solar. É uma hipótese, uma tese levantada por Sitchin a partir de evidências textuais, tabuletas de argila mesopotâmicas, e também selos cilíndricos e muitas imagens que parecem remeter a isso. Mas é um planeta hipotético. Sitchin acreditava que poderia ser o tal do planeta X, muito procurado pelos astrônomos. Se não é, a gente vai saber ainda, né? Uma hora a gente vai ficar sabendo. Exatamente. Esse planeta X, 12º planeta, um dia a gente vai saber. Que dá uma volta 3.000 anos, se não me engano, 12 mil anos, não é isso? 3.000 anos. Um dia, estamos chegando em 2020, estamos chegando. Falta... Tiago, Sitchin propõe que a órbita do Nibiru tenha 3.600 anos, tá? Todos esses números foram calculados a partir de evidências nos textos. Então, 3.600 anos seria uma unidade matemática correspondente a um char, né, dos sumérios. Agora, em estudos mais aprofundados após Sitchin, eu acredito que a órbita dele seja bem maior. Mas isso é um assunto para um outro dia. É bem complexo. Eu concordo. Não vai faltar oportunidade, não. Fala, se você concorda, fala também, Deepak. Fala aí, pode falar. Eu concordo. Inclusive, eu estive conversando com a Van, quando eu estava fazendo uma investigação, né, eu estive conversando com a Van sobre isso, e eu comuniquei com ela a minha desconfiança, né, sobre o trânsito de Nibiru, inclusive passando pelas Pleiades. Né? E a Van, ela acha a mesma coisa. Né? Então, seria aproximadamente, de acordo com a Van, uma órbita de 36 mil anos, não apenas 3.600. Eu não vou estar vivo, não. Acho que não vou estar vivo para ver isso, não. Né? Não vou estar vivo, não. Aproveitando, então, que o Deepak participou da nossa pergunta aqui. Deepak, deixa-me te perguntar, então, para você, que é especialista em ufologia na Bíblia, nos textos hebraicos e tudo mais. Você estuda a ufocriptologia. O que é ufocriptologia? Bom, a ufocriptologia, ela trabalha com o desenvolvimento ou a criação de ferramentas criptográficas do criptológico que vão ser aplicadas em textos hebraicos ou aramaicos, textos que talvez façam alusões a eventos ufológicos na sua narrativa literal, para ver se realmente dentro destes textos existe algum código que corrobore que estes textos realmente estão fazendo alusões ou essas narrativas literais realmente contêm evidências ufocriptológicas. Então, isso é a ufocriptologia. Então, se a gente está falando de textos que contêm ufologia dentro da Bíblia, a minha pergunta vai para você, meu amigo. A Bíblia também ela guarda segredos, né? Como a gente tem falado aqui, que quando lidos por quem conhece a sua linguagem original, revelam uma nova maneira de entender suas muitas histórias. Podemos dizer que a Bíblia, e eu vou ser bem direto, a Bíblia seria uma enciclopédia ufológica? Olha, com certeza. Você tem, por exemplo, você começa com um texto que não é desse mundo. Tá? E isso já foi investigado, né, por cientistas israelenses que descobriram esses códigos escondidos dentro do texto original hebraico, né, que tem menções de coisas que aconteceram muito depois, supostamente, da Bíblia ter sido escrita. Como, por exemplo, o Eliyahu Rips, que é um dos descobridores do código, né,
ele descobriu, com 3 semanas de antecedência, o início da Guerra do Golfo, codificado no livro do Gênesis. Tá? Com o nome do Kuwait, do Iraque, Saddam Hussein, tudo no mesmo texto. Então, como seria possível um texto escrito por homens, supostamente, porque é, por exemplo, o que a religião diz, né, que se tem um texto escrito por homens, conter evidências que falam de eventos que aconteceram muito depois dele ter sido escrito. E isso por sequências equidistantes de letras, que é estatisticamente perfeito. Por exemplo, você tem um texto, você tem um código, né? Esse código ele é soletrado, digamos, a cada 3.000 saltos equidistantes. Você tem uma letra, salta 3.000, outra letra salta 3.000, outra letra salta 3.000 e assim por diante. Matematicamente, é impossível de acontecer pelo acaso randômico. Então, você tem um texto que, na minha opinião, né, veio de fora desse mundo. Aliás, existem narrativas e textos escritos com 2.000 anos de antecedência que corroboram isso. Eu vou chegar nisso aí. Aí eu passo a bola agora para Van Ted. Aí, Van, pronto. A Bíblia, não sei o que, foi, né? Os Anunnakis vieram ao nosso planeta, atrás do ouro, só que eles precisavam de mão de obra para catar o ouro. Eles não queriam sujar as mãos. Tô falando assim como um leigo que gosta do assunto. E o que eles fizeram para a galera garimpar lá, fazer do nosso planeta Serra Pelada universal para tirar o ouro? O que eles fizeram? Bem, os textos mesopotâmicos indicam que eles trabalharam na mineração, no trabalho, eles pegaram no pesado por 40 chars, o que seria 120 mil anos, 144 mil anos. Agora eu não lembro, mas um bom tempo, no tempo da Terra, eles trabalharam eles mesmos, né? Mas a gente tem que perceber, hoje a gente está na era espacial, a gente sabe que há diferenças quando um homem está na Terra e quando está dentro de uma cápsula espacial, que ele sofre ações diferentes do que recebe aqui nas ações do planeta, né? Gravidade, etc. e tal, papá. Então nós temos que imaginar seres de um outro planeta sofrendo com as adversidades de um planeta diferente, né? Então, vamos supor que eles tenham vindo, como sugerem os textos, de um planeta mais gelado, mais distante do Sol. Então, eles sofriam aqui as voltas rápidas que a Terra dá em relação às grandes voltas, as longas voltas de Nibiru, que pode ser no mínimo 3.600 anos, como propõe Sitchin, e pode ser muito mais, como eu ando entendendo agora. O próprio irmão do Sitchin, ele sugere que, se eles tivessem calculado a órbita de Nibiru, não elíptica e alongada, mas mais arredondada, Nibiru teria uma órbita de, no mínimo, 10 mil anos. Isso é bastante coisa. Podendo ser mais. Tá? Nós temos números aí que indicam que essa órbita é maior. Então, vocês imaginem caras que vêm de um planeta de uma órbita longa e demorada em volta do Sol e chegam na Terra, que tem um ciclo super rápido, de 365 dias, dá um ano. Vamos nos comparar. Nós, que temos um ciclo de 365 dias, formando um ano, vamos para um planeta que tem um ciclo de 35 dias em volta do Sol. Como nós iríamos nos sentir? Muito mal, muito afetado. Né? Nós íamos ficar muito afetados por essa diferença. Então, eles fizeram o que eles puderam, e até onde eles puderam usar máquinas, eles usaram, geralmente máquinas poderosas para cortar montanhas, para perfurar a terra, para buscar no mar, onde eles conseguiram encontrar o ouro através das máquinas deles mesmos, eles fizeram. Depois disso, eles precisaram de mão de obra. A equipe que estava na Terra era pouca, todo mundo tinha a sua própria função. Então, assim,
eles criaram um trabalhador primitivo. Simples assim. Ah, mas por quê? Porque eles podiam. Eles podiam fazer isso. Eles tinham conhecimento da engenharia genética. E, enfim, eles criaram, através do que Sitchin supõe que tenha sido o Homo erectus, um ser simiesco já bem avançado na evolução, que já existia na Terra, ainda em seu estado bruto primitivo, mas já muito próximo do que nós viríamos a ser, se houvesse uma evolução natural. Um dia, esse Homo erectus chegaria a, sei lá, uns 8 milhões de anos na frente, talvez ele chegasse ao que nós somos hoje, talvez levasse muito mais tempo. Nós estamos nesse estágio evolutivo porque os Anunnaki interferiram. Eles nos avançaram geneticamente. Então, a humanidade, o Homo, o ser Homo, o tipo Homo, passou de Erectus subitamente para Sapiens. Ou seja, algo similar entre o Neandertal, o Denisovano, algo assim, alguma coisa assim, que é um salto surpreendente, e os cientistas os põem, esses seres, como primos do Homo sapiens, sapiens, e não como parente direto, porque não conseguem entender o salto, a ligação. Não tem, né? Realmente não está, não tem ossadas intermediárias, os cientistas acusam um salto gigantesco no DNA, a partir da fase Neandertal, desses seres dessa época, né? Quando aparece o poder da fala. Antes os animais não podiam se comunicar, agora já podiam falar, já podiam se comunicar, já tinham uma capacidade cognitiva muito maior. Então, só se explica realmente por alguma interferência, porque o tempo é muito curto, né? Digamos que o Homo erectus já estava aí há 8 milhões de anos, e o Homo sapiens, ou Neandertal, Homo sapiens neanderthalensis, surgiu a coisa de 300 mil anos atrás, 350 mil anos atrás, 250 mil anos atrás, que seja 800 mil anos atrás. Ainda é pouquíssimo tempo. Se não houvesse interferência genética, nós estaríamos caminhando milhões de anos ainda lá na frente para a gente chegar perto do Neandertal. E não estaria nem perto da gente ainda, do que somos agora, o homem moderno, o Homo sapiens sapiens. Então, houve sim essa interferência, e a partir daí nós entramos na história de um modo bem torto, como escravos, como trabalhadores primitivos, e hoje somos o que somos, né? Os herdeiros da terra. Dipak, tem ainda esse... não temos esse direito, mas vamos chegar lá. Fala, Dipak. Eu vou te perguntar, o Dipak quer falar, mas a gente pergunta também, não sei se você vai falar isso. Tem esse enredo na Bíblia? Eu vou dar um dado aqui muito interessante que eu descobri num livro que tem 2000 anos, escrito em aramaico. Esse livro se chama Sefer HaZohar HaKadosh, quer dizer, o livro do esplendor sagrado. Nesse livro tem uma parte que diz assim: no princípio, a humanidade aqui andava curvada. Então, Elohim veio aqui e colocou no homem um nome divino, acrescentando 26 ossos nos pés e 26 ossos na coluna, e o homem ficou de pé. Isso está escrito no Sefer HaZohar HaKadosh. Hoje, recentemente, um geneticista israelense fez uma descoberta muito interessante. Ele descobriu lá uma sequência no DNA humano. Essa sequência, que seriam pontes entre as hélices do DNA, codificadas por saltos equidistantes. Então, uma sequência 10, outra sequência 5, outra sequência 6, outra sequência 5. E assim por diante. 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Para nós, hebreus, quando nós vimos 10, 5, 6, 5, se você somar dá 26. E esse 10, 5, 6, 5 se escreve com 4 letras hebraicas. Essas 4 letras, Yud, He, Vav, He, representam o nome do Criador. E o Sefer HaZohar HaKadosh, há 2000 anos, diz isso, que Elohim veio aqui e colocou no homem o nome do Criador.
acrescentando 26 ossos nos pés e 26 na coluna, e o Homo erectus ficou de pé. Não, então é mais do que uma corroboração do que a Vanted falou. Vanted, vamos mostrar um pouquinho Bíblia com Anunnaki. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala de viagens em carruagem de fogo, de pessoas sendo engolidas por baleias. A gente consegue fazer um paralelo dos Anunnakis sendo esses anjos ditos na Bíblia, e depois por Deepak, conta essas historinhas de Jonas dentro da baleia, Deepak, você estava me contando fora do programa. Aliás, eu posso até mostrar aqui. Deixa eu dividir a minha tela aqui. O Hudson, tudo certo? Deixa eu dividir a tela aqui. Enquanto você divide, a Van vai me respondendo aí se ela acha que os Nephilim, os Anunnaki seriam os anjos que vieram. Bem, segundo Zeharia Sitchin, a busca dele começou tentando entender quem eram os Nephilim, né, bíblicos. E, sim, a Bíblia, do começo ao fim, linha por linha, letra por letra, frase por frase, fala dos Anunnaki. Talvez o Deepak concorde comigo em grande parte, talvez tenha algum ponto que não, mas ele vai poder explicar isso melhor. Quando a gente fala, os Elohim os fizeram a sua imagem e semelhança, estamos falando dos senhores elevados, né, os líderes da missão Anunnaki. Quando falamos dos Nephilim, os famosos anjos caídos, que de caídos não tem nada, porque eles não caíram, eles aprendizaram. São os Igig, que é uma outra turma dos Anunnaki, né? Anunnaki e Igig são epítetos para a mesma raça de extraterrestres, só que a Igig estava em Marte e os Anunnaki estavam na Terra. E, enfim, mas então os Nephilim, no caso, seriam os Igig, né? Esses que vieram para a Terra e se casaram com as mulheres terrestres, viram que eram belas, segundo o texto, né? Só que, segundo Sitchin, elas não eram belas, elas eram compatíveis geneticamente. E os Elohim são os senhores, os líderes da missão, né? Então, temos aí várias turmas de Anunnaki. E são vários epítetos bíblicos, né? A gente vai ter muitos nomes, vários nomes, e todos eles são os Anunnaki, porque a Bíblia não está falando do Deus criador do universo, está falando de uma raça extraterrestre que colonizou a Terra e criou o Homo sapiens, né? Eu vi uma perguntinha no chat que tem a ver. Homo sapiens é o Homo na fase neandertalensis, ou denisovano, qualquer coisa do gênero, tá? E Homo sapiens sapiens já é o Cro-Magnon, né? Já é a fase mais avançada. E nós somos o homem moderno. É também classificado como homem sapiens, mas, enfim, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho a diferença. O homem moderno, nós estamos nessa fase agora. Vamos lá, Deepak. Então, você estava falando sobre Jonas, né? Então, essa história de Jonas é uma história que, desde que eu era muito pequenininho, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos, eu lembro até uma noite muito chuvosa, trovejava muito, relampeava muito, e eu tremendo de medo na cama, e meu pai veio e leu uma história para mim. E a história que ele leu foi a história de Jonas. E eu nunca esqueci isso, né? E isso era muito intrigante para mim, né? Assim, um homem engolido por um peixe, um homem engolido por uma baleia, a garganta da baleia é isso daqui, né? Não basta uma pessoa, né? Mesmo que ela mastigasse a pessoa, ela acabaria talvez engasgada, né? Então, eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa nessa história que a narrativa literal estava escondendo. Depois de muito tempo, eu estudando um manuscrito antigo chamado Pirkei de Rabbi Eliezer, escrito em hebraico-aramaico, eu descobri lá a verdade sobre a história de Jonas, que é narrada
né, por este mestre antigo, 2000 anos atrás. Então, só para a gente ter um vislumbre disso, né, aqui nós temos, né, aqui o texto hebraico da narrativa de Jonas, que está escrito Vayemam Adonai, Dag Gadol, Lebiloai et Yonah, Vayehi Yonah Binei Adag, Shiloshá Yamim, Shiloshá Leilot. Ou seja, traduzindo, né, seria aproximadamente, né, e preparou Adonai um grande peixe para engolir Jonas, né, e esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, né, Jonas capítulo 2, verso 1. Aqui você tem a tradução, e aqui você tem o texto hebraico, né, que é o mesmo texto. Então você tem Vayemam Adonai, Dag Gadol, Lebiloai et Yonah, Vayehi Yonah, Bimei, você vê que a palavra Bimei ali está em vermelho, né? Esse Bimei é no ventre, né? Adag, do peixe, Shiloshá Yamim, o Shiloshá Leilot. Quando a gente aplica, né, a ufocriptologia nessa palavra Bimei, aqui, né, então, Bimei, então você faz uma temurá, uma permutação dessas letras, o que você descobre? Um outro termo. Que termo é este? Né? É um termo que contém as iniciais de objeto aquático não identificado em hebraico, que é Etsem Yamá Bilti Mesorá, em hebraico. Objeto aquático não identificado. Aí você fala, não, isso é muita viagem, que isso? Não é possível. Então está aqui, né? O extenso, né? Etsem, né? Yami Bilti Mesorá, né? Objeto aquático não identificado. Agora você vem a história que está escrita no Pirkei do Rabino Eliezer há 2000 anos atrás. O que disse o Rabino Eliezer? No Pirkei, né, o capítulo do Rabino Eliezer, lemos um comentário do Rabino Tarfon sobre este peixe incomum, explicando que ele foi preparado no crepúsculo do 6º dia da criação, especialmente para engolir Jonas. O Pirkei do Rabino Eliezer continua revelando os aspectos e a aparência do peixe. Os 2 olhos eram como janelas de vidro iluminando Jonas. E mais, Rabi Meir disse, uma única pérola estava suspensa dentro do peixe, no ventre do peixe, e iluminava Jonas como o sol ao meio-dia. E mostrou a Jonas tudo o que havia nas profundezas do oceano. No Zohar, que eu mencionei aqui antes, né, nós vimos. Ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio, e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. Dentro dele havia uma pedra preciosa, a pérola, né, que iluminava tudo ao redor e fez visíveis as maravilhas no fundo do mar. Vai. Fantástico, sensacional. Quando a gente consegue interpretar algo assim, a gente vê que tem muito mais do que a gente é ensinado, né? A gente tem sido ensinado em religião, em cultura, em várias outras coisas. E isso faz a nossa curiosidade ficar cada vez mais aguçada. Com certeza. E você tem, então, aí claramente a descrição de um objeto aquático não identificado, talvez Atlante, que tinha faróis, né, como o Rabino está falando ali, que iluminavam, né, o fundo do mar. Havia dentro do peixe algum tipo de inteligência quântica, talvez, né, que é identificado como uma pérola que falava com Jonas e contava para ele os mistérios e segredos no fundo do mar. Tem mais coisas aqui que eu não coloquei, né? Que o peixe conta para Jonas, né? Então esse peixe parece que tem consciência, né? Que, olha, chegou o meu dia de ser engolido pelo Leviatã. Aí um outro mistério que atormenta a vida de muita gente, o Leviatã. Então diz que Jonas disse para o peixe, olha, me leva lá embaixo, que eu vou falar com o Leviatã e eu vou livrar você e a mim da boca dele, né? E o Leviatã o que é? É o guardião da Atlântida. E existem evidências em livros antigos, escritos em aramaico, de uma civilização que habita no fundo do mar. Eu mesmo li isso no texto aramaico. Então tá aí. Quem sabe a Atlântida não estava na superfície, estava submersa, né? Ela não afundou, ela já estava lá embaixo de qualquer forma e subiu de uma forma para Platão fazer aquela descrição, se foi a mesma coisa. Van, eu pesquei aqui um comentário no chat, eu achei bem interessante. Se os Anunnakis seriam os anjos,
Deus seria o pai de todas as civilizações da Terra e de outros mundos? Faz sentido. Os próprios Anunnaki acreditavam na entidade, no Criador de tudo, no Criador de todas as coisas. Eles sabiam que havia algo além deles, muito superior, que havia criado todas as coisas desde o princípio dos tempos, né? Então, a Bíblia fala em Deus, o Criador de tudo, mas não é sobre ela que ela está falando o tempo todo. A história está sendo contada por homens e por Anunnaki, certo? Existe, sim, o Deus Criador de tudo, mas não é sobre isso que a Bíblia trata, certo? Está falando de um convívio entre extraterrestres e homens da Terra, né? Sobre uma colonização do planeta. Eu acho engraçado que o Sitchin, ele fala muito interessantemente o que o livro do Gênesis começa, Bereshit, o Deepak pode falar melhor, porque eu não entendo nada de hebraico, né? Mas que ele diz que se começasse com Areshit, seria a criação do Criador de tudo. E como é Bereshit, foi algo criado, manipulado, né? Então, depois o Deepak explica isso melhor, porque eu não tenho conhecimento de hebraico, eu só estou observando o que o Sitchin disse, né? Então, eu acho muito interessante isso, que realmente a Bíblia fala de outra coisa que está aquém do Deus, o Criador de todas as coisas, né? Isso vai permanecer inescrutável à mente humana. A gente nunca vai entender o Deus Criador de tudo. Está além dos nossos limites, da nossa capacidade intelectual, conseguir compreender algo que abrange um universo, 2 universos, quantos universos existem? É só um? São vários? A imensidão da vida a gente não vai conseguir explicar, né? Mas os Anunnaki sim sabiam. E eu vi um comentário aqui, o rapaz preocupado que eu errei aqui, né, ao explicar sobre o Homo sapiens, então eu vou retificar, ok? Homo sapiens neanderthalensis, o homem criado em laboratório. Homo sapiens, o Cro-Magnon, já na fase Cro-Magnon, que é o ser evoluído do Neandertal, ou algo similar ao Neandertal, para uma fase mais avançada. Então, cruzou daí o ser em laboratório com o Anunnaki de forma natural, sexual, e surgiu o Cro-Magnon. Aí sim vem o Homo sapiens. E daí, depois disso, o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, que daí já somos nós, ok? Daí já é na época de Noé, né? Ou nos textos mesopotâmicos, os Yusudra, né? Que como o pai dele observou, ele não se parecia com os homens da terra, mas com os anjos do céu, certo? Então, nós, o Homo sapiens sapiens, o homem moderno, temos mais semelhança com os anjos do que com o ser primitivo que estava na Terra no início, certo? Então, nós estamos mais aproximados à imagem e semelhança dos Anunnaki, ou dos Elohim, do que esses seres primitivos. Tudo pela santa engenharia genética Batman. Com certeza. Isso é fantástico. A gente tá se encaminhando para o final do programa e eu vou fazer. Mostrar. Mostra aí. Corroborando, né, Zeharia Sitchin, aqui, deixa eu dividir de novo aqui, né, para corroborar a Van. Deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Né, os códigos do segundo planeta. Tem um texto na Bíblia, tá? O Zeharia Sitchin fala isso daqui, olha. A fonte fundamental dos versos bíblicos citados neste livro, que é o 12º planeta, né? É o Antigo Testamento, Tanar, no seu original hebraico. Dever-se-á ter sempre presente no espírito que todas as traduções consultadas, das quais as principais se encontram listadas no fim do livro, são apenas isso, traduções ou interpretações. Na análise final, o que conta é original hebraico, né? Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês, né? Código Anunnaki.
corroborando tudo que a Van falou aqui, né? Então, o texto principal, alvo, né, do 12º planeta, a Van me corrija se eu estiver errado, né, é esse verso do Gênesis que diz, né, os Nefilim estavam na terra naqueles dias, também depois, quando os Bene e a Elohim vieram as filhas de Adão, né, essa aqui eu fiz uma tradução melhorada, e delas geraram filhos, estes foram os Giborim, né, que houve na antiguidade os homens do nome, ou da tecnologia superior, aqui. Né? Então, Torá Bereshit, né, 6:4. Então, aqui tem em hebraico ali, né? Anefilim hayu ba'aretz bayamim hahem vegam aharei kem asher yavo bnei Elohim el banot Adam va'yaledu lachem chema agiborim asher meolam anashei Hashem. Então, aqui dentro, você já tem um código, né? E esse código diz, né? Quando fala, eles estavam na terra. Você pergunta, que terra é essa? Né? Dentro ali codificado está escrito Assíria, né? Ou Ashur, no texto hebraico, que é a Mesopotâmia. E ali dentro, né? Em verde ali, sabe o que você tem escrito? O nome de um dos Anunnaki. Vamos ver se a Van acerta. Qual que é, Van? Na Síria, Ashur deve ser o Terhub ou Shkur, que era o dominante na Síria. Uhum. Ali, na Síria, nós tínhamos... era o norte, né? Norte da Mesopotâmia. Uhum. O dominante ali era o Ashur, o Teshub, o Haddad, ou o Zeus, ou o Shkur. Uhum. Né? E isso corrobora, né? Eles desceram onde? Na Mesopotâmia. Agora, ali dentro, em verde, tem o nome. Está escrito Enki. Está escrito Enki aí? Está escrito Enki ali. Em verde, no sentido inverso ao hebraico, você tem Enki. Tá? E não é só isso. Você tem Enki e A. Tudo junto. Tá? Ea. Uhum. Ea. Um dos epítetos de Enki, né? Ea, aquele cuja casa é água. E a Mesopotâmia realmente é a terra entre os rios, né? Terra entre águas, rio Eufrates, rio Tigres, etc. Exatamente. E Enki, senhor da terra. Então, isso aqui faz parte da ufocriptologia, que é evidenciar ou encontrar evidências de que, por exemplo, as coisas que Zerarias Sitchin nos disse eram realmente verdadeiras. E o texto hebraico que tem 3.600 anos aqui nessa terra, entendeu? Tem ali um código que evidencia tudo o que Zerarias Sitchin nos disse. E não é só isso, tem muito mais. Gente, eu só posso me calar porque perto de dois de especialistas como vocês, eu só quero ouvir. É impressionante. Como eu disse, a gente chegando ao final do programa, eu vou fazer uma pergunta para os dois, porque isso tem a ver com os dois. O Vaticano sabe de tudo isso? E se sabe, por que não discute? Vamos lá, Vanté de mulher primeiro, pois o nosso DEPAC. O Vaticano sabe de tudo isso, né? Os padres estão todos, pelo menos a alta hierarquia, estão totalmente preparados para uma nova fase. O Sitchin foi recebido com todas as honras dentro do Vaticano, pelo secretário do Papa. Todos ali leram os livros do Sitchin. Tá entre os livros da biblioteca do Vaticano. Eles respeitam e eles consideram, e eles falam, negar a existência de extraterrestres é negar o poder de Deus. Com certeza. Né? Porque o Deus não criou só o homem e a terra. Isso é um absolutismo idiota nosso. Né? É uma arrogância muito grande nossa e um erro de interpretação de uma época. Né? Hoje, na era espacial, nós sabemos que existem muitos planetas e que muitos podem conter vida e outros ainda vida inteligente. Então, nada disso é impossível. E os padres estão super preparados e apenas esperando
uma ordem aí para começar a contar a história, né? Do jeito que a Igreja Católica, assim como todas as outras religiões, vão ter que incorporar essa nova realidade, apresentar uma nova versão das coisas, né? Hoje mesmo eu vi uma postagem no Facebook de um livro escrito por um pastor evangélico sobre UFOs na Bíblia, etc. e tal, e corroborando, né? Então, assim, aos pouquinhos eles estão abrindo o jogo, aos pouquinhos. Eu acho que já estava mais do que na hora, né? De avançar nesse assunto, demorou já. Eu acho que, porque o povo não está preparado. Não, o povo está preparado, sim, eles querem a verdade, eles querem. O que acontece é o seguinte: haverá uma substituição de santos, anjos, Jesus, por extraterrestres, né? As pessoas vão simplesmente mudar o foco de adoração, né? E isso apresenta um outro perigo ali na frente, que é a manipulação da ufologia e da religião tudo junto em cima das massas, né? Isso já está acontecendo, né? A gente vê muita ufolatria, já tem idolatria de Anunnaki, já tem igreja, já tem tudo, entendeu? Que os Anunnaki são os deuses do passado? Sim, são os Até deuses Maradona tem igreja, do né, mundo gente? antigo. Oi? Até o Diego Maradona Quem? tem igreja. Então, né, por que os Anunnaki não teriam, né? Enfim. Bom, eles são os deuses da Bíblia, né? Eles são o Deus da Bíblia, que a Bíblia resume como... Foi resumido como Deus, mas nós sabemos, o Deepak sabe, que são vários nomes, né? São várias entidades ali, né? Então, não é um Deus único, né? Bem como, pelo que eu entendo, os judeus nunca foram, como se diz, quando a gente diz que é um só Deus, como é que fala, Deepak? Bom, quando a gente... Monoteísmo. Monoteísta. Isso, monoteísta. Eles nunca foram monoteístas, apenas que o Deus deles estava acima dos outros, mas os outros existiam, estão lá nos textos. Exatamente o que o Né? Êxodo... Não terei outros deuses perante mim. Isso. Estava tudo muito claro, só não vê quem não quer. Elohim Aherim, ou seja, não terás outros Elohim. E você, Deepak? E aí, Vaticano, sabe ou não sabe? Não, sabemos, cara. É o seguinte, só para deixar o povo mais ciente disso tudo, né, eu queria terminar aqui, antes de responder a tua pergunta, rapidamente, mostrando esta imagem aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Esse código aqui é no livro do Gênesis, tá? Está em hebraico. Em amarelo aqui, no código de abóbora, nós temos Anunnaki. Tá? Escrito aqui, em hebraico. Ao lado que está escrito Vaikra et Shemo, serão chamados os seus nomes. Descendo aqui, está escrito Halalit, em hebraico, que significa nave espacial. E aonde cruza a nave espacial tem o verso do Sitchin, né? Aqui, ó. Anefilim, Rayu, Baaretz, Bayamim, Rahim, Zegama, Hareikem, Asher, Yavô, Beleia, Elohim. Traduzindo, os Nefilim estavam na Terra naqueles dias, né, cruzando nave espacial. Voltando, então, para o Vaticano, né, você tem quilômetros e quilômetros, né, abaixo do Vaticano, de pergaminhos e mais pergaminhos e mais pergaminhos escondidos, né, e com certeza, né, pelo menos, se não esses novos padres, digamos assim, mais antigos, com certeza conhecem determinados mistérios que foram escondidos para manipular a mente da nação mundial, do povo. Né? Porque, como assim, né? Existem extraterrestres? Né? Infelizmente, não dá para falar, mas a gente podia explicar, por exemplo, aqui, a abdução do profeta Elias, a abdução de Enoque, entendeu? As carruagens de fogo de Eliseu. Estamos deixando o público com água na boca. Vocês vão voltar. O de Ezequiel, e dentro desses textos todos em hebraico tem uma coisa em comum, uma palavrinha de 3 letras, né, que seria o equivalente ao inglês UFO.
Então, aí, né, eu... Beleza, gente. Tenho certeza que o pessoal gostou demais do programa. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês. Gostaria de agradecer muito a participação de todo mundo que esteve no chat até agora. A gente está tendo muitos comentários, muitas pessoas assistindo ao vivo o programa. Foram 2 horas de programa muito bons. E eu tenho certeza que nós temos que fazer outros programas com vocês. O Tupac aqui mostrando pra gente, o Tupac mostrando pra gente os 2 melhores livros. Eu tenho esses 2 também. Acho maravilhosos esses livros. 10º Planeta e Gênesis Revisado. São maravilhosos esses livros, realmente. Foi esse aqui, o primeiro que eu vi, ó. Início dos anos 90. Gênesis Revisitado é simplesmente a maior obra, a melhor obra de Harry Sitchin, onde ele debulha a teoria dele. Ó, velho, tá vendo? Independente de quem é o nosso mentor, a gente começou. Eu, por exemplo, comecei com Era os Deuses Astronautas, do Eric Von Däniken. Então, pessoal, a gente começa a ufologia com o passado, né? Então, não tem para onde fugir. Então, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a participação do Deepak, mais uma vez agradecer a Vantage, agradecer a todos vocês, agradecer ao Hudson, a Laura, toda a equipe técnica que teve nessa transmissão ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima, o Jeva vai estar de volta. Vocês não vão ver essa cara fake, não. Só do ladinho. Eu vou ficar co-apresentando, mas muito menos. Vocês vão ver o Jeva de volta no próximo programa, no 19º programa. Então, pessoal, mais uma vez, não esqueçam, deem seu like, visitem o site da revista UFO, www.ufo.com.br. Tem os produtos da UFO, informações da UFO e muito mais. Beleza? Pessoal, Hudson, brigadão, cara. Laura, brigadão pelas mensagens. Deepak, Vantage, um beijo para todos. Vida longa e próspera. E o que, Hudson? Hudson quer falar alguma coisa comigo? O curso da Vantage ali, ó, olha ali, ó. Eu tenho um oráculo, gente, adorei isso. Adorei o negócio de oráculo. Final olha ali, ó. Dia 12 agora. Dia 29 de agosto, curso da Vantage, UFOs e extraterrestres no mundo antigo. Ó, que fantástico. Parabéns, Van, parabéns. É no NARC, né? Isso. Vão lá no site Academia Brasileira de Ufologia.com.br para vocês terem mais informações. No site da revista UFO também tem. Beleza, gente? Obrigado, Hudson. Fica com Deus, pessoal, todo mundo. Um abraço, boa noite, gente. Boa sexta, bom final de semana.